Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, está começando mais um programa Estúdio Oeste, todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite, aqui na plataforma Rumble. Hoje, Silvio Navarro está de folga e eu tenho a honrosa missão de comandar esse timaço de comentaristas, então quero aproveitar já dar a boa noite para todos eles, começando então... Por quem que eu vou começar? Flávio Morgenstern, você que está sempre aqui no estúdio. Hoje você está em algum lugar do litoral, é isso mesmo? Eu fugi um pouco dessa vez. Boa noite a todos, boa noite à nossa audiência. O estúdio está cheio hoje, substituir o Silvio Navarro é terrível, como vocês podem perceber. A gente iria fazer uma dança das cadeiras, eu só falo assim, Silvio, só nesta quinta-feira, que você não pode tirar folga, mas ele foi obrigado, então a gente está aqui o substituindo. Quero dar uma boa noite aqui a todo mundo. Boa noite, Cris Grêmio, você que estava com a gente um pouquinho antes no programa Oeste Sem Filtro, agora uma dobradinha aqui no Estúdio Oeste, seja bem-vinda mais uma vez. Isso, Paula, um prazer, boa noite para você, para o Flávio, o Silvio que está de casa, né, nos acompanhando, aliás, em outros lugares acho que mais prazerosos ainda nos acompanhando, o Marco, eu não vi se a Fabi está aí conosco também, mas boa noite para a nossa audiência, Fabi também, então um beijo para todos e para a nossa audiência. Vamos lá. E agora sim, a nossa bancada aqui no estúdio. Vou começar pela Fabi Barroso. Muito boa noite, Fabi. Boa noite, Paula. Boa noite, Cris. Boa noite, Flávio, que está aí sem estar bronzeado. Boa noite, Marco Antônio. E vamos dar um beijo aqui para o Silvio Navarro, que hoje realmente não pôde estar aqui, mas está bem, está tudo certo. E beijo para todo mundo aí da nossa audiência. Boa noite também para Marco Antônio Costa, que estava conosco mais cedo aqui no Oeste Sem Filtro. E aí, Marco, tudo bem? Tudo ótimo, Paula. Obrigado por me convidar para o programa. Queria de novo dar boa noite para a Cris, para o Flávio, para a Fabi. E é uma honra estar com vocês aqui nessa bancada. Vários assuntos para a gente comentar aqui ao longo dessa semana. E quero aproveitar, convidar você que está nos acompanhando, primeiro para se inscrever na plataforma Rumble. Lembrando que Rumble se escreve R-U-M-B-L-E. Então a gente pede a você que está acompanhando aqui o programa para se inscrever, deixar o seu comentário, o seu like e também interagir no chat. Também a gente quer pedir para você que gosta do conteúdo da Revista Oeste, mas ainda não é assinante, corre lá no site revistaoeste.com/assine ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da tela. É um passo a passo muito simples, muito rápido, para você que está aí nos acompanhando do outro lado da tela também se tornar um assinante da Revista Oeste. Lembrando que amanhã, sexta-feira, tem uma edição fresquinha, exclusiva, que é sempre lançada, publicada no site da Revista Oeste, com textos dos melhores jornalistas do Brasil. Então, você também não pode ficar fora dessa. A gente faz o convite para você assinar a Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, não aceita financiamento de empresas estatais. Então, é a sua assinatura que nos ajuda a apoiar todo o nosso time de jornalistas independentes aqui da Revista Oeste. E vamos lá, vamos começar com os assuntos mais quentes da semana. O Flávio Navarro, Flávio Navarro, estou misturando aqui as estações. O Flávio Morgenstern, eu estou animada aqui, separou alguns assuntos para a gente comentar ao longo desse programa. A Operação Lesa Pátria já chegou à sua quinta fase. A operação foi instaurada pelo ministro Alexandre de Moraes. Na última terça-feira, 4 policiais do Distrito Federal foram presos, inclusive um coronel da Polícia Militar. A Operação Lesa Pátria, segundo justificativa do ministro Moraes, foi criada para investigar atos chamados de antidemocráticos a partir das invasões da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro. Vou começar aqui com a Fabi. Ontem, Fabi completou um mês dos atos de 8 de janeiro. Esse é o saldo, né? Mais de 2.000 pessoas foram detidas e pouco mais de 900 continuam presas. Ainda muitas perguntas sem respostas. E existe, né? Como é que está a situação desses presos? Devido ao processo legal, está sendo respeitado? O contraditório, a ampla defesa? O que você tem acompanhado aí desse caso? Bom, primeiro que um nome aí, Lesa Pátria, eu diria realmente que está atrasando o país, né? De estar lesado o país, principalmente nessa parte constitucional. Eu vejo muitas ilegalidades, tanto nos procedimentos aí de investigação, das prisões, então, nem se fala, né? Realmente não foi conferido aos presos, aos detidos, o devido processo legal.
nem no momento da apreensão e nem muito menos agora. Então, a gente sabe das dificuldades reais. Também teve a decretação lá do sigilo, que o PT acabou fazendo, o governo acabou fazendo. Isso, ao meu ver, é uma obstrução, né, da verdade e da transparência de que deveria haver realmente. E muitas informações trocadas. No entanto, tudo é realmente inédito porque é pautado na nova legislação lá, que é realmente dos crimes antidemocráticos, que está no artigo 59 do Código Penal. Então, tudo isso, como se procede esses julgamentos, é uma novidade. Agora, o que eu vejo assim é o ineditismo muito prejudicial a todos nós em relação a essas decisões atabalhoadas do ministro Alexandre de Moraes. Para dar um exemplo que eu deveria assim dar como exemplo final, né, do que ele está fazendo de ruim para o direito no Brasil, recentemente ele deu uma decisão que, por conta do Marcos Duval, que o Marcos Duval deveria abrir e a Globo News, a CNN e Veja deveriam colocar as investigações abertas para ele, inclusive violando o sigilo de fonte, que é uma proteção constitucional vinculada à liberdade de imprensa. Depois, quando ele percebeu que, na verdade, a própria Globo respondeu que não tinha nada, que não tinha ido ao ar, né? Então, para que ele ia precisar de um ofício, sendo que já estava disponibilizado nos canais da própria Globo, ele se enquadrou, porque ele percebeu, talvez, espero que sim, que ele tem exagerado nesse pedido aí, né, de quebra de sigilo de fonte, mas a gente já acompanhou quebra de sigilo de outras profissões, como a de advogados, por exemplo. Então, o sigilo profissional protegido na Constituição foi uma das coisas que também aconteceu nessa operação Lesa Pátria por parte dos ministros. Marco, vamos lembrar aqui, como bem disse a Fabi, que o governo Lula impôs sigilo sobre a íntegra das imagens dos atos de 8 de janeiro. O sigilo foi requisitado pelo Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, depois de um pedido feito pelo jornal Folha de São Paulo com base na Lei de Acesso à Informação. Só mais um detalhe, né? O GSI informou não ser razoável divulgar informações que exponham métodos, equipamentos, procedimentos operacionais e recursos humanos da segurança presidencial. A quem interessa esse sigilo, Marco? Olha, Paula, é um pouco risível a situação que a gente vê hoje no Brasil. Você tem o Poder Judiciário agindo de maneira totalmente autoritária. Eu gosto de brincar, né? Quando vira a chavinha do ativismo judicial, entrega a chave para os três poderes, do executivo, do legislativo, pega a chave dos ministérios, entrega tudo lá no Supremo. Não faz o menor sentido você ter essa repartição de competências também entre município, estado, governo federal, quando o Poder Judiciário ele atropela a Constituição e desfere os piores golpes que a gente pode considerar os piores golpes contra a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão na história da nossa República. Acho que a gente pode falar isso com bastante tranquilidade. Também é um assinte a questão do ponto de vista penal processual penal contra pessoas que estavam se manifestando, o que não quer dizer que nós não condenemos vandalismo. Todo mundo, qualquer cidadão que se preze, condena vandalismo e é contra. Agora, quando você quer apurar alguma coisa, quando você quer descobrir o que aconteceu de fato, você precisa investigar. E, de novo, a gente vê uma gama de entidades que acabam se, de alguma forma, desenhando aí como parceiras e até a relação da imprensa, da grande imprensa, da imprensa corrupta, com o governo federal, com as autoridades judiciais, com algumas figuras aí simbólicas do ambiente judiciário brasileiro, você percebe que não é do interesse deles saber a verdade. O interesse deles é construção de narrativa. Pura e simplesmente construção de narrativa. Então, fica essa mistura. Você fala em ato terrorista, outra pessoa fala em golpe de Estado. Aí você vê na ponta a senhora que entrou no banheiro do ministro para tirar foto. O pessoal... Aí você vê uma mistura de coisas ali que aconteceram que está muito longe de qualquer tipo de golpe.
Você vê algazarra, você vê vândalo, você vê gente perdida no meio de tudo aquilo e fica a imprensa toda hora falando em terrorismo e golpe. Então, é óbvio que o sigilo ele serve muito mais para quem quer construir uma narrativa e esconder a verdade da grande população e das pessoas, da audiência, porque para eles é sempre assim que funciona, né? Eles gostam de trabalhar sempre com a desconstrução da verdade e a relativização dos acontecimentos. E aí, Cris, lembrando que ontem os atos completaram aí um mês, né, os atos de 8 de janeiro em Brasília, e 900 pessoas continuam presas e parece que a grande imprensa esqueceu desse tema, né? Está esquecido. O pior não é nem isso, né? O pior é a gente ver as outras notícias de janeiro aí, por exemplo, Sérgio Cabral solto, hoje teve mais uma notícia de que agora nem em prisão domiciliar mais precisa ficar, é alguém que comprovadamente cometeu crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, foi condenado em 23 processos a 425 anos de prisão, transitou em julgado e estava lá, alguns dos processos transitaram em julgado e estava lá cumprindo pena, mas foi solto por manobras que a gente já conhece bem como é que acontecem, né? Já teve até descondenação aí de alguém famoso para voltar à cena do crime. A gente vê esses todos de volta na rua, ninguém, absolutamente ninguém mais dos que foram condenados na Lava Jato, políticos de vários partidos, empreiteiros, doleiros, ninguém mais está na cadeia. Do Mensalão também já saíram todos, não porque cumpriram pena, porque foram recebendo indultos e coisas do tipo. E aí a gente vê essas pessoas, muitas delas, a imensa maioria, eu ouso dizer, absolutamente inocentes, presas há um mês, sem condenação, sem julgamento, sem direito à defesa em muitos casos e sem sequer saber do que são acusadas. Estiveram em atos antidemocráticos. Como assim estiveram em atos antidemocráticos? Manifestar-se na rua não é antidemocrático, pelo contrário, é a expressão maior da democracia, onde os contrários devem conviver harmonicamente, todos devem ter espaço e direito à liberdade de expressão, o que não vem sendo respeitado pelas nossas cortes superiores, infelizmente. E aí ter estado em manifestação é crime? Não é crime. Nem mesmo ter subido a rampa de qualquer daqueles prédios é crime. Crime é ter invadido quando estava fechado, é ter destruído patrimônio público, coisa que a esquerda sabe muito bem fazer e faz com muita frequência, sem ser presa. A gente vê eventualmente um vândalo de alguém que botou fogo numa estátua, um vândalo de um patrimônio público que foi flagrado pelas câmeras de várias televisões, esse sim ser preso e solto no dia seguinte, mediante pagamento de fiança e diante de muita balbúrdia feita por essa esquerda que agora exige aí um STF justiceiro, mas que está atuando de forma absolutamente ilegal, pelo menos conforme o que está escrito no nosso Código Penal. Não existe crime de manifestação, não existe crime de opinião, e o crime de vandalismo está tipificado sim, mas até onde eu saiba não dá pena de 1 mês de cadeia sem julgamento. Então está tudo muito errado nesse país e a gente precisa sim denunciar aqui. Quero te ouvir também, Flávio Morgan, lembrando, pegando o gancho aqui da Cris, né, que a justificativa do ministro para instaurar essa operação Lesa Pátria foi justamente investigar aí os atos chamados de antidemocráticos, que também é algo extremamente vago, né? Vamos lá. Nós estamos dizendo há muito tempo que tem uma hipertrofia do judiciário no Brasil. Eu discordo um pouco disso, porque seria até uma coisa boa. O judiciário, ele é o menos democrático dos poderes. Isso significa que ele também é o poder mais técnico, aquele que tem menos representatividade perante o povo, mas ele é um conciliábulo ali de pessoas que seriam supostamente, né, mais gabaritadas, né, mais preparadas para lidar com algumas questões. Por isso que ele é o poder que julga. Porém, Foi a imagem? não é uma Voltou. FIA. Consegui voltar? Desculpa. Isso, tinha travado um pouquinho. Desculpa a conexão aqui. O que eu acho que não acontece, de fato, uma hipertrofia do judiciário. O que está acontecendo é uma hipertrofia da ideia de você interpretar fatos. Ou seja, agora você olha para uma velhinha que levanta um cartaz e diz: isto é um ato antidemocrático, porque ela disse
que ela não confia tanto na coisa X que aconteceu ali no dia tal. E você vê como é que a coisa é tão grave, nós não podemos nem citar isso, porque se nós citarmos, né, o que ela disse, vamos ser chamados também de antidemocráticos, vai ter quebra de sigilo, investigação que chega até a gente, assim por diante. Então, no final das contas, não está tendo uma hipertrofia da lei, não está tendo aquele dura lex sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei. O que está havendo é uma hipertrofia da interpretação, ou seja, olha, eu agora acho que o regimento interno do STF, que diz que se um crime aconteceu dentro do prédio, ele me permite investigar eu mesmo o crime, agora eu vou investigar isso na internet, agora eu vou manter esse inquérito indo mais para frente e mais para frente. Ora, o sonho da esquerda sempre foi, e nós dissemos isso várias vezes aqui, era criar uma lava-jato do B. Agora, essa lesa pátria, inclusive ela tem essa ironia no título, né, que a Fabi comentou muito bem, ela está lesando a pátria fazendo exatamente isso. Agora ela é uma lava-jato do B. Nós tínhamos dito antes de começar esta operação que nós veríamos notícias o tempo todo. Olha, hoje prenderam não sei quantas pessoas de direita. Hoje prenderam não sei quantas pessoas de direita, tal como era na época da Lava Jato. Naquela época, era sempre o político corrupto. E a ideia era ir fechando o círculo, follow the money, né, procurando dinheiro, até se chegar nos mandantes, naquelas pessoas lá de cima. Agora, ao contrário, é quebra de sigilo atrás de quebra de sigilo para destruir a privacidade no país, destruir, inclusive, garantias de liberdade de expressão como sigilo de fonte, ou seja, agora ninguém mais vai dar uma entrevista para um jornalista porque pode ter seu sigilo quebrado, para simplesmente falar assim, olha, agora vamos chegar na direita inteira. Enquanto que a gente não prender a direita inteira, a gente não está feliz. E a gente tem que colocar também que isso está sendo defendido por grandes juristas do país. Por quê? Eles sempre se trataram, na verdade, como uma oligarquia, né? Ou seja, eles não querem dizer nós somos os melhores. E sim, o poder está nas nossas mãos. Né? Nós somos os engravatados, nós vamos comer de terno e gravata até no jantar, assim por diante. Na hora que você vê que o povo está estupefato, né? Está cansado disso, está querendo uma representatividade popular, eles vão lá, tem sempre essa cartinha na manga. É ato antidemocrático. Eu sou a democracia e vocês são aquilo que eu preciso destruir para conseguir ter uma democracia de fato. Eu vou acionar aqui a bancada jurídica aqui, dos operadores de direito, para tirar uma dúvida, porque a gente comentou aqui que o governo Lula impôs o sigilo da íntegra das imagens dos atos do dia 8. Como é que vocês veem isso? Como isso pode, de alguma forma, prejudicar a defesa dessas pessoas que estão presas, no sentido da individualização das condutas? Porque, como disse o Marco, né, quem cometeu ato de vandalismo precisa ser julgado e condenado. Mas tem muita gente ali naquele bolo que não fez absolutamente nada e está presa até agora. E aí? Eu fiquei, bom... Ladies first, vamos lá. Primeiro eu falei artigo 59 e artigo 359, gente, faltam 3 na frente, de vez em quando dá esses bugs, desculpa. Mas justamente é um crime, quando se a gente for ver desses atos aí que estão dizendo, você teria que ter usado grave violência para derrubar o Estado democrático de direito e os poderes constitucionais. O que a gente vê, gente, na realidade, é o vandalismo puro e simples, né? Eu vejo assim juridicamente, bem tecnicamente dizendo, porque não tinha ninguém nem trabalhando. Como que você vai derrubar algum poder se não tinha ninguém lá, né? Então, não teve uso de armas, assim, a gente viu até o uso daquelas coisas que as pessoas fizeram de forma inapropriada, né? E realmente, essas imagens, ao meu ver, elas são determinantes para poder individualizar agora o que mais interessa, porque a lei penal, ela foi feita para a proteção de jamais punir o inocente. Inclusive, remédio constitucional, tão conhecido como habeas corpus, ele foi criado e pensado exatamente nisso, é um remédio para que ninguém fique injustamente preso nem por um segundo. E a gente está acompanhando, neste caso, acho que a maior das gravidades, Paula, é realmente você não ter a individualização das condutas. Então, cada um tem que ser punido diante da lei, conforme a lei, com todos os direitos restabelecidos, mas nada além da lei. E não isso que nós estamos vendo. Então,
continua esse ilícito, a máxima aí do judiciário, né, que está sendo bastante autoritário neste caso, de não dar direitos, inclusive básicos. Então, a gente tem realmente as condições das mulheres ali que estão sem kit higiênico, os advogados não estão conseguindo levar. A gente tem muita notícia da situação dessas pessoas. Tem gente que não tem passagem pela polícia. Há notícias também de gente mais velha do que 70 anos ainda, né, detidos. Primeiro chegou a notícia que todos tinham se liberados, mas provavelmente não. Então, tudo isso, a gente tem ainda uma gama e não dá para dizer que impondo o sigilo com essa desculpa de que ali vai ser mostrada a segurança de um presidente, não é verdade. Porque essas câmeras, essas imagens foram altamente expostas já até pelas redes sociais. Então, em tempos de internet, não faz sentido. O que faz sentido é você dar transparência. Isso sim é a maior segurança que as pessoas podem ter. E eu queria aproveitar a toada da Fabi. Desculpa, é a Cris? Não, Marco, diga lá. Queria aproveitar a toada da Fabi e bater em alguns pontos aqui, né? No direito você divide os conceitos básicos aí em dois grandes grupos, né? Formalidades e materialidade. A materialidade dos direitos, a formalidade dos ritos, a formalidade até do ponto de vista conceitual. Então você tem o devido processo legal. Devido processo legal é rito. Você tem que respeitar o rito. Tem um rito, todo mundo respeita o rito. A matéria, questões relacionadas à matéria. Daí você entra num outro plexo de direitos. Então, a liberdade de expressão. Até onde vai? Aí você vai falar com o esquerdista vai falar liberdade de expressão com responsabilidade. Aí ele vai lá e ceifa no meio a liberdade de expressão, usando eufemismos, né? Brincando com o seu núcleo duro. Ele relativiza tudo, então ele abre a liberdade de expressão e ataca ela, inclusive falando o seguinte: críticas contundentes são um ataque à democracia. Críticas ferozes contra corruptos em quaisquer dos poderes é um ataque à democracia. Então, quando você percebe que órgãos de cúpula do judiciário estão contaminados com essa relativização, aí eu tenho uma notícia péssima para você, Paula, Flávio, Cris e Fabi. Não tem para onde essas pessoas irem. Não tem a quem recorrer. A chance de você ter graves injustiças sendo cometidas, quando você pega e faz embaciada, prende 900 pessoas de uma só vez, você claramente não está preocupado com o devido processo. 1.400 inicialmente, E daí inventaram uma espécie de soltura humanitária provisória das pessoas de 500 pessoas que estavam lá também. Então, assim, o grande problema que a gente tem é que a gente não... O Poder Judiciário, na sua máxima expressão aí do Supremo, não respeita conceitos básicos e elementares do direito penal e processual penal, direitos e garantias fundamentais que estão previstos na Constituição, que não eram para ser objeto de discussão. Não era para a gente tergiversar sobre isso. Era para ser o básico. Aqui é o núcleo duro da liberdade de expressão. Você tem que pegar, você tem que pegar quem cometeu o crime lá de vandalismo. Então, a preocupação tem que ser em pegar a pessoa que cometeu. Não pegar uma baciada de milhares de pessoas, de 1.400 pessoas, falar, depois a gente vê. Ou vamos colocar todo mundo na mesma conduta e que se dane. Então, quer dizer, vivemos tempos tenebrosos. A gente vai olhar no futuro com muita vergonha para os episódios que a gente viu agora já faz algum tempo que a gente tem visto o Supremo Tribunal Federal agindo completamente fora do esquadro e nos levando a crer exatamente isso. Não importa o que está na lei, não importa o que está na Constituição. O que vale é o jantar entre oligarcas, como disse o Flávio, entre oligarcas e os membros aí das altas cúpulas do poder aqui no Brasil. E já sobre esse assunto a gente vai conversar com o advogado Levi de Andrade, ele que defende alguns manifestantes presos em Brasília. Cris, ainda sobre esse assunto, a gente está aguardando, ele está estabelecendo a conexão para conversar com a gente. Essa é a maior prisão em massa do país. E é estarrecedor mesmo que a gente esteja vivendo isso em pleno século XXI,
num país supostamente democrático, onde uma parte dos que estão no poder grita todo dia por democracia. Estão aplaudindo isso, estão aplaudindo prisões em massa, ao mesmo tempo em que há solturas em massa de bandidos condenados, com trânsito em julgado. Vou repetir aqui, lembrando que essa história do trânsito em julgado só foi determinada como condição sine qua non para haver prisão, para que um único preso entre milhares de criminosos condenados fosse solto. E aí milhares de criminosos condenados foram soltos junto com ele. Por acaso esse chegou à presidência da República. A gente não pode mais nem falar muito em todos os termos, porque virou crime também falar, né? Não está tipificado no Código Penal, opinião não é crime, mas a gente sofreu isso, sofreu censura, ameaças de punições severas e inclusive viu pessoas sendo presas por terem falado verdades. E aí aqueles que aplaudem o bandido de volta à cena do crime criticam a verdade, apontam o dedo acusatório dizendo que é fake news, apontam o dedo acusatório dizendo que somos antidemocráticos e que esses manifestantes todos são antidemocráticos, feitas as ressalvas de que vândalo é vândalo e que vandalismo é crime, embora não dê essa prisão aí de 1 mês que estão fazendo com pessoas que não foram acusadas e formalizada a acusação de vandalismo. E ainda estão atrás de provas, tem alguns, um ou outro identificado já, mas vamos lembrar, né? O governo Lula, ou Lule, né, como eles gostam de dizer, impôs sigilo aí sobre as imagens, talvez porque alguns black blocs esquerdistas tenham sido identificados, infiltrados no meio, e que houvesse ali uma provável confirmação dos motivos muito escusos que levaram pessoas de esquerda, apoiadores do presidente Lula, para dentro dos prédios públicos para também participar dessa depredação. Então, em relação àqueles que foram presos no dia seguinte, em outro local que não o da prisão, esses ainda precisa ser comprovada a participação deles. E se não foi comprovada, não poderiam jamais estar presos. Exatamente. Logo mais a gente vai voltar nesse assunto. A gente está tentando estabelecer conexão com o advogado Levi de Andrade, ele que defende alguns manifestantes presos em Brasília. Logo mais a gente vai revelar a capa da Revista Oeste, que vai ao ar amanhã. Vou pedir ajuda para o Flávio Morgenstern. A gente está preparando, a capa ainda não saiu do forno. Logo mais a gente revela para você que está aqui nos acompanhando. Então a gente vai mudar de assunto, a gente vai para a economia. Depois a gente volta para conversar com o advogado. Porque o PT está de volta aos momentos mais hilários. Nessa semana, tivemos Mercadante disparando um sem anistia ao ser empossado como presidente do BNDES. Vamos ver o vídeo. O respeito à soberania do voto, às instituições democráticas e à Constituição brasileira é uma exigência fundamental para a nova diretoria do BNDES e para toda a sociedade brasileira. E dessa vez, presidente, sem anistia. E aí, Flávio, que tal? O presidente do BNDES soltando um sem anistia aí. Para começar, o Mercadante. Isso aqui já, na verdade, meu comentário inteiro é esse. Para começar, o Mercadante, né? Mercadante que essa pessoa, né? A gente tem que lembrar do Pagodeiro Belo sempre. Mercadante, ele não é uma pessoa adorada pelo mercado, ou seja, o nome de uma pessoa não significa uma descrição dessa pessoa. Mercadante na verdade, a gente precisa fazer um comentário um pouco anterior, sempre lembrar disso, né? Quando o Lula começou a falar o que ele iria fazer neste seu terceiro mandato, era sempre um discurso revanchista, que inclusive é um dos temas aqui, né, o artigo do Silvio Navarro, que está nessa edição aqui, né? Discurso completamente revanchista. Ele sempre estava lá falando, olha, eu quero regular a mídia, eu quero prender todo mundo que me prendeu, eu vou perseguir todo mundo, eu não sei mais o que. A gente olhava para aquele negócio e falava, olha, o Lula está vindo aí com um discurso ultra-socialista, sabe? Basicamente, né? E quando a gente falava isso, essa é a teoria da conspiração, você não vê, isso aí é da boca para fora. Ele vai colocar umas pessoas ótimas lá, vai ser puramente técnico, vai ser praticamente um governo liberal. Agora eu dava bocejo, sabe? Eu gastei a maior parte do meu tempo nessas últimas eleições lendo literatura do Entre Guerras. Eu falei, eu já sei o que vai ser esse negócio.
Tá muito chato, e isso aí vai ser um governo super socialista. Aí quando colocaram o Mercadante, fala, nossa, quem poderia imaginar uma coisa como essa? Bom, quem poderia imaginar? Todo mundo que sabia a obviedade, exceto a claque jornalista, exceto os intelectuais formados pelas universidades brasileiras, que juram que se eles disserem alguma coisa, aquilo ali vai se tornar realidade por mágica. Mercadante fazendo um discurso falando sobre o valor do voto, quando ele está sendo empossado para um banco. Imagina, né, sei lá, festa de debutante, olha, nós estamos aqui, né, comemorando os 15 anos aqui de uma pessoa e respeitar o voto é muito importante. Ora, você percebe que causa exatamente a impressão oposta, de que eles, na verdade, não estão querendo respeitar o voto, eles estão querendo impor alguma coisa valendo-se do discurso de voto. Então, quer dizer, esse negócio é completamente disparatado. E ainda falar sem anistia, né? A Cris falou agora há pouco, lembrando que tem sempre esse discurso, né, contra o desencarceramento, pelos direitos humanos dos presos, o Brasil prende demais. E a gente sempre avisa aqui também que todo esse discurso coitadista penal, ele vem acompanhado, sempre inevitavelmente, de colocar todas as pessoas inocentes na cadeia. Então agora a tia do Zap na cadeia e todo o resto é coitadista penal. Terrorista que eles defendiam, que boa parte dessa turma aí era um pouquinho antes da ditadura e durante a ditadura, eles querem anistia. Agora, se alguém vai lá e fala assim, olha, eu não gostei muito da apuração, aqui parece que teve alguns erros, aí é sem anistia e aí é cadeia geral para todo mundo. Isso quando você está sendo empossado por um banco. Olha só que coisa linda. Fabio, Mercadante falando em sem anistia, ele mesmo que falou em abrir as torneiras aí do BNDES para países amigos, leia-se aí ditaduras, Venezuela, Cuba, que deram um calote já de mais de 500 milhões de dólares no Brasil, né? É tão ridículo a gente ouvir esse sem anistia. Porque quem teve anistia, na verdade, no Brasil foi o pessoal lá da ditadura militar. E agora eles ficam pregando isso sem anistia porque o presidente Bolsonaro concedeu a graça, né, para o Daniel Silveira e ficam dizendo que vão prender pessoas sem mesmo nem tipificar, né, condutas, e aí já estão pregando a fase lá final que será sem anistia, como se alguém precisasse do perdão do ó rei, ó suntuoso, majestade, digníssimo Lula da Silva, né? Então realmente dar na nossa cara, como se a gente não tivesse o mínimo de inteligência, e realmente isso na posse do discurso do banco, né, que é um banco nacional de desenvolvimento. Então, realmente, a agenda do Lula e de seus asseclas está assim, se você fosse um argentino, talvez você ficasse feliz, porque ele só fala dos direitos da Venezuela. Hoje ele, né, foi também eu sei que eu estou mudando de assunto, mas faz parte do mesmo, porque é a bandeira ideológica que está na frente de tudo. Mas ele está nos Estados Unidos falando do quê? Das pautas ideológicas. Ele está nos Estados Unidos falando do direito que Cuba tem que reaver, né, sua autonomia econômica, então que também o BNDES tem que financiar as ditaduras esquerdistas, assim como o governo em decadência, infelizmente, argentino, e já tirou o financiamento do pessoal do agro, que se recorria ao BNDES e que não era inadimplente. Então, você vê realmente, são grandes absurdos, tanto nas falas, quanto nos atos e nos resultados. Não tem como esperar nada de bom. Agora, esse sem anistia, eu diria que talvez essa palavra seja um espelho do futuro que virá pela frente. E aí, Cris, também quero te ouvir aí a esse respeito, essa fala, declaração de Aloysio Mercadante. O que chama atenção realmente é o sem anistia, que não só ele, como um bando de idiotas úteis tem repetido ultimamente, como se as pessoas presas fossem todas criminosas, como se tivessem tido direito ao devido processo legal, como se tivesse transitado em julgado, né, como se tivesse sido feito o trâmite todo legal. Nada disso foi feito. Então, como é que vai se falar de anistia contra pessoas que sequer cometeram crime e que, embora estejam presas, vão no futuro merecer indenização do Estado, desse Estado aí que está prendendo ilegalmente? Então, nós vamos ter que pagar no futuro para essas pessoas. E eu digo, pago com prazer. Quem foi injustamente preso precisa ser indenizado.
mas não tenho prazer nenhum em saber que do dinheiro dos meus impostos, de todos nós, vai grana para o bolso da guerrilheira Dilma Rousseff, que era assaltante de banco nos anos 60, ou de José Dirceu, que também praticava guerrilha armada. José Dirceu estava preso e foi trocado por um embaixador americano que foi sequestrado por essa turma que hoje está aí no poder. Então, esses foram anistiados porque os governos, após o regime militar, foram condescendentes, porque eles eram bandidos, mas foram, sim, presos e torturados na prisão, alguns deles, inclusive, exilados, famílias de pessoas que desapareceram, sim, que aí houve crime por parte do governo da época, esses precisaram de indenização. Agora, guerrilheiro armado está recebendo anistia aí 30, 40 mil por mês, sapateando na nossa cara e vem gritar sem anistia no nosso ouvido, no ouvido de gente que não cometeu um único crime, apenas porque tem falado, sido crítico contra o atual governo, e é legítimo fazer críticas, é necessário, aliás. Então não dá para engolir, não. E vamos lembrar, né, o Mercadante só está onde está porque o atual governo, no momento da transação ali, né, anterior à posse, fez um monte de negociata e conseguiu aprovar uma mudança na lei das estatais para encaixar Mercadante no BNDES, senão não poderia estar lá. Então, tudo que envolve esse governo é nebuloso, é no mínimo nebuloso, né, para não dizer coisa mais grave. E aí vem gritar sem anistia, não dá para tolerar, não. É isso aí, lembrando que a gente está ao vivo na plataforma Rumble, a gente convida você que está nos acompanhando a se inscrever na nossa plataforma, no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário, interagir aqui no chat, a gente vai acompanhando com você ao vivo. E agora a gente vai retomar o assunto dos atos de 8 de janeiro, a gente conseguiu estabelecer contato com o advogado Levi de Andrade, ele que defende alguns manifestantes que estão presos em Brasília. Doutor Levi, o senhor está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem você. Obrigada, seja muito bem-vindo aqui ao programa Estúdio Oeste. E eu quero começar perguntando ao senhor, uma pergunta bem objetiva, né? Quais são os crimes que estão sendo atribuídos a esses manifestantes que estão presos e como estabelecer a individualização das condutas nesse caso? Então, são vários crimes, eu não tenho aqui na minha frente, né? Mas terrorismo foi um deles, né? O outro crime foi de ameaça, o outro foi de golpe, tentativa de golpe, e dentre outros. Com 17 anos de advogado, 26 anos como policial federal, eu nunca tinha visto, inclusive, essas imputações criminais de pessoas. Olha, vocês não têm ideia, ninguém me contou. Eu estou há 5 semanas em Brasília e vi a situação desse pessoal. Então, absolutamente não tem crime nenhum. E digo mais, até aqueles que, porventura, entraram lá no Palácio, no Senado, no Congresso e no STF, no máximo poderiam ter uma ação civil cobrando eventuais danos que tivessem cometido. Então, as imputações criminais colocadas pelo ministro Alexandre de Moraes é um absurdo. Em quase 40 anos de atuação na área criminal, eu nunca vi, desculpa o palavreado, uma besteira tão grande como essa. E digo mais, os civilistas são acostumados a lidar com o tal do contrato por adesão. Eu nunca tinha visto um interrogatório por adesão. Já veio pronto, veio feito cópias, onde o interrogado tinha oportunidade só de dizer sim ou não, o lugar de onde veio, a cidade, e já vinha ali todas as imputações criminais, sem qualquer individualização da conduta. Aí algo assim muito simples. Eu estou num local, com uma certa distância, vejo uma pessoa assassinar outra. E ele é preso por homicídio. E porque eu estou a uma certa distância, sem poder fazer nada, eu também vou ser preso pelo homicídio? Jamais.
Então, digamos que a conduta reprovável da destruição, porque as pessoas conservadoras fizeram centenas, dezenas, milhões, foram para as manifestações, nem sujeira no chão tinha. Quanto mais depredar qualquer patrimônio público ou privado. Agora, como pode a senhorinha que estava voluntária cozinhando lá no acampamento e foi presa como terrorista, como tentativa de golpe? Então, quer dizer, não houve individualização da conduta de ninguém. Todos estão presos pelos mesmos crimes. A gente está conversando ao vivo com o advogado Levi Andrade. Quem pergunta agora é Fabi Barroso. Boa noite, doutor Levi. Obrigada por estar aqui conosco. Prazer conhecê-lo. Sei que o senhor advoga aí para várias pessoas aí que estão... a gente não sabe nem dizer mesmo, né, essa complicação de atribuir quais tipos de crime, mas eu fiz um levantado, uma juntada geral do que estão acusando. Tem associação criminosa, tem um artigo que é o novo, né, o 359-MR, então seria ir contra o Estado Democrático de Direito, essas coisas que ainda são novas. E a gente sabe também que estão até procurando os financiadores, sendo que a lei não tipifica. Então, a gente vê tudo isso e sabe também que, como foi já no Superior Tribunal, a gente não tem para onde recorrer. Então, qualquer medida que o senhor tentar propor para essas pessoas fica em óbice, porque como você vai propor um HC, por exemplo? Então, eu sei a dificuldade, me coloco aqui como advogada também, no lugar de vocês que estão fazendo essa triste tarefa. Mas eu queria perguntar especificamente porque foi esquecido o que aconteceu, o que está acontecendo com o índio, né, o nosso indígena, o Cacique Sererê, como ele está e qual a situação dele hoje, porque eu acho importante as pessoas voltarem a falar desse cacique que foi preso também, na minha visão, de uma forma ilegal. Então, no início eu cometi um esquecimento. Quero dar o meu boa noite à minha amiga Cristina, que nós já estivemos em alguns eventos aqui no Paraná, também a Paula Leal, a Fabiana e o Marco Antônio. É um prazer estar aqui com uma bancada com tanta audiência que tem no Brasil, eu me sinto honrado. Então, o que aconteceu especificamente no caso do Cacique Sererê? Eu fui chamado no dia da prisão para acompanhá-lo como advogado. Entretanto, eu fui para a Superintendência da Polícia Federal, no setor policial de Brasília, onde sempre é lavrado os flagrantes, é para lá que é levado as pessoas presas. Entretanto, levaram para o prédio sede da Polícia Federal. Quando eu cheguei, até soube, né, que tinha ido lá para o prédio sede, tomei conhecimento que já havia alguns advogados que estavam cuidando dele. Eu retornei, né, para o hotel e algum tempo depois a dona Sueli, que é a esposa dele, me ligou, porque a advogada que estava cuidando do caso perceberam que ela não tinha conhecimento jurídico nenhum. Possivelmente é uma advogada que formou-se, fez OAB, mas não atuava como advogada. E os policiais penais observaram a falta de conhecimento dela e se tentou substituir. Eu era inicialmente advogado da dona Sueli e tentamos por vários dias e até meses cuidar da causa, né, cuidar do cacique. Eu e Dr. Giovanni Veras, pessoa que é delegado da Polícia Federal, foi superintendente, o comandante da Polícia Federal de quase todos os estados do Norte, né? Nós somos pessoas com experiência, mas eu só consegui a revogação da procuração e procuração para mim e para o Dr. Giovanni há uma semana. Então faz uma semana que nós estamos cuidando dele, preparando as defesas. Não sabemos nem quais defesas, se é que foram feitas alguma defesa pela doutora Jéssica Tavares, que informamos isso à VEP, a doutora Leila, inclusive mandou a nossa petição, cópia da petição, para a OAB
Distrito Federal para apurar a conduta dessa pessoa. Não gostaria aqui de denegrir a imagem da colega, mas é um absurdo o que aconteceu. Mas o cacique Sererê, em virtude dessa advogada, cercar ele, não deixar nem a esposa dele visitá-lo, que a primeira visita que ela fez foi com 1 mês e 13 dias, e aí a verdade aconteceu porque ela trazia notícias falsas para a dona Sueli e, por conseguinte, levava também para o cacique Sererê. Com isso, muitas pessoas, as redes sociais, disseram que o cacique tinha tido infarto, que tinha falecido, que estavam escondendo o corpo dele. Enfim, surgiram boatos de todo tipo. Mas eu posso garantir, o doutor Giovanni esteve com ele na segunda-feira, ele está bem de saúde, muito embora ele está 20 quilos a menos. Por quê? Ele é uma pessoa acostumada com uma alimentação típica de um índio, frutas, alimentos encontrados na natureza. Em 40 dias ele emagreceu 20 quilos, ele está muito magro. E em 40 dias ele foi atendido quase 30 vezes pelo serviço médico. Então, a tortura psicológica, a tortura do local, e ainda vale aqui registrar que ele estava numa solitária 2 meses. Ele não tinha contato com ninguém, ele estava no bloco 7. E como lá tem pessoas cumprindo penas por crimes os mais diversos possíveis, temendo pela integridade física dele, ele ficava numa cela sozinho. E o senador Plínio do Amazonas, com o Dr. Veras, estiveram lá, e com isso ele agora está no bloco 6, junto com outros patriotas que foram presos, e está convivendo agora com pessoas nessa última semana. Perfeito. Quem pergunta agora é Cristina Grêmio. Doutor Levi, eu queria que o senhor, de uma forma mais ou menos breve, nos relatasse quem são as pessoas que o senhor está defendendo, de que região do país, e o que elas faziam em Brasília, se elas estavam efetivamente na esplanada ou eram daquele grupo que estava no QG do Exército. Então, eu estou defendendo, além do cacique Sererê e da ativista Clio, do movimento Avança Brasil, que foi presa lá no acampamento, mais 33 patriotas. A maioria deles são de Joinville, região de Joinville, inclusive é onde eu estou hoje, atendendo os familiares. Desses, já 13 foram colocados em liberdade, e na última lista que saiu, quando o Ministério Público faz o parecer para que eles sejam colocados em liberdade, tive uma grata satisfação que dos 154, 15 são meus clientes. E agora eu fico dos 30 e poucos, só 4 que deverão permanecer presos. Então são pessoas de Rondônia, do Mato Grosso, de São Paulo, de Minas, de Brasília. Tenho clientes então de vários locais. E tudo pessoas, eu tenho manicure, eu tenho pedreiro, eu tenho agricultor, eu tenho pessoas muito simples, porque veja bem, as pessoas que tinham um pouquinho mais de condições financeiras e que participaram também lá no acampamento, eles ficavam em hotel. Os que ali estavam vieram de ônibus. Ou pagaram um pouquinho porque fizeram uma vaquinha, ou fizeram vaquinha e pagaram a totalidade do ônibus e vieram de graça. Teve um cliente meu que falou assim: doutor, um amigo meu me deu R$100 para eu poder comer na viagem. Então eles dormiam lá no acampamento. Então, eu diria 98% das pessoas que se encontram presas. Aliás, desculpa, eu vou até corrigir, não presas. Eu, desde o primeiro dia que eu estava no campo de concentração nazista, na Academia Nacional de Polícia, eu dizia para eles: gente, vocês não são bandidos. Muito pelo contrário, os bandidos estão fora. E vocês são heróis e heroínas. Um dia a história se encarregará de colocar nos livros que 1.500 pessoas do bem, pessoas simples, que nem na frente de uma delegacia passavam, lutaram pela liberdade, lutaram por um país, e enquanto-se preso, sofrendo
por estar lutando por um país melhor. 98% de pessoas simples, muito simples. A gente conversa ao vivo com o advogado Levi de Andrade. Quem faz a pergunta agora é Flávio Morgan. Flávio está travado, então Doutor, voltou. Prazer, mais uma honra. Voltei agora. Diga lá. Doutor, uma honra conversar com o senhor. Eu queria, na verdade, eu tenho um curso sobre que eu estou ministrando agora sobre como sobreviver a uma ditadura. E uma coisa que eu tenho dito reiteradas vezes é que nós precisamos mostrar o que acontece num sistema de exceção, num sistema com flagrantes chocantes para a comunidade internacional, que ela não entende. Eu entendo, pelo que está sendo dito e ventilado, que a gente consegue investigar porque a gente não vê na grande mídia, que há grandes problemas com o processo dessas 1.400 pessoas, né? Quer dizer, um encarceramento em massa que nunca se viu no Brasil e, de repente, até a Fabiana Barroso comentou alguns programas para trás que elas foram obrigadas, um monte de gente super simples que não sabe de nada, a fazer uma confissão em massa, assim, de 17 crimes, uma coisa que nem traficante consegue fazer. O senhor consegue, assim, se fosse comentar para a comunidade internacional o que acontece de tão estranho neste acampamento e nesses processos? Então, lá na Papuda, principalmente, alguns momentos nós nos encontramos com vários advogados de várias partes do Brasil. E nós brincamos que dois grandes autores do direito penal, que são todos nós que um dia estivemos na faculdade, tivemos o privilégio de começar o beabá no direito penal, que é o Mirabete, que inclusive tem um fórum aí em Brasília em homenagem a ele, e o Damásio. E nós dizíamos, nós temos que jogar fora esses dois manuais de direito penal, porque tudo aquilo que nós aprendemos na faculdade hoje não existe. Quer dizer, realmente, há muito tempo dizemos que há uma ditadura da toga e está ocorrendo. Quer dizer, aquilo que nós aprendemos na faculdade, aquilo que aprendemos ao longo da vida, eu mais de 40 anos que eu milito na área criminal, de nada daquilo tem valido. Veja que no dia 27 de dezembro eu fiz um peticionamento ao Supremo do empresário Milton Baldin, que eu sou advogado dele, que foi preso no acampamento, 27 de dezembro. Hoje é dia 9 de fevereiro. Até hoje eu não tive resposta daquilo que eu peticionei. Reiterei a petição, também não tive resposta. Passei a mandar dia sim, dia não, e-mails para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, sem resposta. Ou seja, nós advogados estamos de mãos atadas para poder defender os nossos clientes. Inclusive, para finalizar, eu observava os representantes do Ministério Público Federal, que parece que a decisão deles na audiência de custódia, eles liam algo que estava pronto. E eu, numa das audiências que eu fiz, eu, de uma parte, falei, com todo o respeito que a instituição, Ministério Público Federal, deve ter de mim e dos profissionais do direito, mas Vossa Excelência parece que não ouviu o depoimento aqui nessa audiência da interrogada, porque o senhor está falando, ela falou em inglês e o senhor está falando em russo. Então, e me surpreendeu um procurador da República que ele pediu o relaxamento da prisão de um outro cliente, porque ele disse que havia uma atipicidade da conduta, ou seja, não tinha crime. Qual o crime que a pessoa cometeu ao estar dormindo numa praça pública, numa barraca, ou com a bandeira do Brasil, ou vestido de verde e amarelo, pedindo que o código-fonte fosse entregue, que o Exército ajudasse? Então, e tenho observado, eu tenho sido convidado para participar de lives internacionais, participei uma desses dias dos Estados Unidos, uma outra de Portugal, e tenho observado que os juristas
internacionais estão incomodados com aquilo que está acontecendo no Brasil. E nós conversamos com o advogado Levi de Andrade, ele que representa, advoga para alguns manifestantes que estão presos em Brasília. Doutor Levi, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Estúdio Oeste. Até uma próxima. Eu que agradeço, fico sempre à disposição e muito obrigado por esse espaço, porque o que está acontecendo na Papuda e na Colmeia, com certeza já teve colegas aqui, explicou o absurdo que está acontecendo lá na Colmeia e na Papuda. E eu, inclusive, cheguei a pensar até de deixar de advogar, porque o que eu vi ali em Brasília é sem precedente. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês, parabéns pela qualidade da bancada e aos seus ouvintes aí que participam da internet. Muito obrigado, boa noite. E logo mais a gente vai divulgar a capa da revista Oeste de amanhã. Estão preparando logo mais, a gente coloca aqui ao vivo para você acompanhar também. Vou pedir a ajuda do Flávio Morgan para a gente falar um pouquinho mais da revista, de alguns artigos que você vai encontrar a partir de amanhã no site da Revista Oeste. Enquanto isso, a gente vai comentando outros assuntos, porque a semana é sempre quente, sempre recheada de assuntos, não para. E a gente vai a Brasília de novo agora para falar de Lula, que vai ter que explicar a gastança de R$400 mil sem licitação para a compra de móveis para o Palácio da Alvorada. Parlamentares acionaram a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. Deltan Dallagnol, deputado que assinou ofício com outros 8 parlamentares, disse que ninguém sabe quais móveis são, para onde foram, quais suas características ou por que a compra foi realizada sem licitação e sem transparência. Cris Grêmio, parece que foram 11 móveis. Você tem um cálculo aí, queria que você compartilhasse com a gente. Móveis que são pagos por todos nós aqui, pagadores de impostos, né? E é um absurdo, né? Porque a nota oficial, ali, a assessoria do presidente Lula tinha alegado que precisava deixar o palácio em condições habitáveis. Ora, se não estava em condições habitáveis, como o presidente Bolsonaro e a primeira-dama Michele moraram lá com suas filhas? Como que ficaram 4 anos num palácio que estava todo depredado, se é que estava? Aí, nessa mesma nota, eles alegam que gastaram dinheiro com reforma de sistema elétrico, com consertos de paredes e piso. Mas aí a gente recebe essa informação aqui de 400 e tantos mil reais, já acho o valor certinho aqui, gastos 380 mil reais gastos com móveis. São 11 móveis, conforme levantamento feito pela Gazeta do Povo. E aí eu fui fazer a conta, tá uma média de 34.500, quase 34.500 por móvel. E eu já no Oeste Sem Filtro questionava isso. Qual é o móvel de uma habitação residencial que custa R$34.500? E que móveis são esses que foram comprados? Me lembrei até daquela famosa cozinha do triplex do Guarujá, que também custou uma fortuna, né? A antiga esposa, a ex-esposa, né, do presidente Lula, dona Marisa, na época, encomendou o que havia de melhor em materiais, em acabamento e tudo, e fez colocarem lá naquela cozinha de um apartamento que não era deles, né? Era de um amigo, sempre é de um amigo. Então, agora a gente precisa, sim, saber, que bom que há deputados já se mobilizando, a gente precisa, sim, saber, e espero que o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, vão a fundo atrás das explicações, até porque foram comprados todos sem licitação, por pressa. Precisava muito, né, agradar a primeira-dama, Janja, que estava louca por uma reforma no Palácio. A gente precisa colocar isso para os tribunais, para os órgãos competentes investigarem mesmo e exigir que investiguem, porque, afinal de contas, é nosso dinheiro, não é da Janja. Ô Flávio, também quero te ouvir. É bom lembrar a nossa audiência que nesta semana o presidente Lula e a primeira-dama, então, voltaram a morar no Palácio da Alvorada depois de 36 dias morando num hotel de luxo em Brasília. Nós todos aqui pagando a conta, deu mais de 220 mil até 20 de janeiro. Essa era a conta da estada do presidente Lula com a primeira-dama. Nunca vamos nos cansar de dizer aqui, né? Alguém que conheceu o presidente, agora presidente Lula, na cadeia, que estava lá numa cela de cadeia, agora reclamando de um palácio,
no mínimo tem alguns problemas, talvez estéticos, talvez também, sei lá, cognitivos às vezes, porque não é possível uma coisa como essa. A gente tem que levar uma coisa como essa a sério e falar assim, olha, foi sem licitação por causa da pressa, né? A Cris falou aí sobre o triplex, lembrando também, né, dos pedalinhos, né, de um certo sítio que não foi investido, porque sempre tem um motivo ali para falar assim, olha, não vamos nem investigar, vamos anular o processo ali de cara. Quando a gente via as fotos desse sítio que foram divulgadas, tinha sempre lá toda uma personalização, e agora, né, vão reclamar do palácio, vamos falar do cara como se ele fosse um sem-teto, né? E ele fala isso super a sério e todo mundo dá risada. Ora, isso é motivo? Não sei, é motivo assim talvez para apagar um pouquinho a noção de falar assim, olha, ainda tem razão neste país, ainda tem um pouco de senso do ridículo. Não, acabou, virou esbórnia mesmo, porque reclamar de um palácio quando você era um presidiário, talvez seja o caso de, sei lá, né, voltar para a prisão, lá estava melhor, então vamos lá, volta para a prisão, fica lá feliz. É assim que se resolve agora. E aí, Marco, eu vou resgatar aqui a nota que a Cris lembrou, a nota oficial do Ministério da Casa Civil, que diz o seguinte: o Palácio da Alvorada passou por serviço de manutenção predial, que compreende a recuperação de piso, paredes, parte elétrica. Foi realizado o trabalho de manutenção para tornar o Palácio da Alvorada habitável e em condições de receber o presidente da República e a primeira-dama. Mas eles não incluíram aqui os 11 imóveis no valor aí de quase 35 mil reais cada. Paula, o que eu acho interessante dessa vida que tem, sim, imoralidades, um viés de corrupção, uma pitada de ironia. Mas o que é mais interessante é o seguinte, né? Durante todo o período eleitoral a gente falou como o PT se comporta, a gente sabe disso. Tá no DNA dos caras, não tem como o cara fugir da essência dele, da natureza dele. O cara é forjado para agir e pensar de uma determinada forma. O que eu acho mais interessante desse fenômeno antropológico é que o esquerdista vai pagar igual, né? Vai todo mundo pagar. Vai todo mundo pagar a corrupção que vai, né, no BNDES acontecer, com certeza com dinheiro que vai ser desviado em países aí, ditaduras amigas nossas, aí, amigas do PT, no caso do Lula, que vai ser desviado em outros lugares. Isso daí, para mim, é mais um aperitivo, uma cereja do bolo, que envolve muito essa maneira como eles lidam com a máquina pública, né? Eles se assenhoram da máquina pública. Eles se colocam no poder de uma maneira exatamente oligárquica. E eu gosto dessa palavra. Cada vez mais eu vejo que a gente tem a mudança dos oligarcas também, que acontece com o pano de fundo dentro dessa estrutura corrupta que está se montando agora, né? O pessoal investigava a reforma anterior no segundo mandato do Lula e descobriram que o Odebrecht tinha feito a manutenção da piscina e ainda colocam isso, né? Quer dizer, agora vai mudar o oligarca, vai mudar a empreiteira, mas a história se repete, né? E na forma de tragédia sempre. Eu acho que é assim que eu vejo. Nós já esperávamos isso. O que eu acho engraçado é quem se espanta com petista sendo petista. É isso aí, chegou agora um dos momentos mais esperados do programa aqui, Estúdio Oeste. Já temos a capa, produção. Que poder tem aí, ó, Silvio Navarro toda semana mostrando um spoiler da capa da revista Oeste. Tá aí, então, os 900 esquecidos de Brasília. A gente falou bastante sobre esse assunto hoje no programa. A multidão de presos depois das manifestações de 8 de janeiro agrupa alguns culpados e centenas de inocentes que ignoram o seu destino. Tá aí, capa assinada por Augusto Nunes e Christian Costa. Belíssima capa, falamos bastante aí a respeito desse assunto, lembrando que essa é a maior prisão em massa que o Brasil já registrou. Flávio Morgan, vou te pedir uma ajuda. O que você tem aí também de spoiler de um ou outro artigo? Eu sei que vai ter texto também.
vamos lá, o economista Uberatan Iorio, General Vilas Boas, Gabriel de Arruda Castro, quem mais? Bruno Meyer, Christian Costa já falamos, Joyce Maffezoli, Flávio Gordon também escreve para essa edição, então é timaço de colunistas, você não pode perder. Você que está acompanhando aqui o Estúdio Oeste, gosta do nosso conteúdo, quer conferir essa capa assinada por Augusto Nunes e Christian Costa, precisa assinar então a Revista Oeste, é muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/cine ou então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí no ladinho da tela, um passo a passo muito simples, muito rápido, para você também se tornar um assinante e poder ler e consumir todo o conteúdo da Revista Oeste. Amanhã tem então textos exclusivos para você. Diga lá, Flávio. Paula, olha, essa edição tá de um jeito que eu gosto bastante, que é quando a gente tem umas reportagens investigativas mais longas, né? Esses textos mais profundos, se aprofundando de algumas questões, né? Esse do Guilherme, por exemplo, né? O dilema de Jair Bolsonaro, do Gabriel, desculpa, né? Do Gabriel de Arruda Castro, ele está mostrando exatamente, né? Fomos lá verificar como é que está a situação do Bolsonaro na Flórida, uma investigação de campo também, para mostrar como é que está o clima, né? Ou seja, o Bolsonaro ele tem uma dúvida agora, né? Uma questão aí a ser resolvida, que é falar assim, olha, vamos ter que virar um exilado político ou ser preso. E a gente tem que falar disso assim simplesmente porque o sistema inteiro quer destruí-lo sem ter nada, é uma coisa bizarra, né? O Silvio Navarro também tem um artigo, né? A culpa é dos outros, que está maravilhoso, mostrando justamente uma análise bastante detalhada e bastante incisiva sobre os discursos do Lula, né? Aquilo que a gente estava comentando recentemente, sempre o discurso revanchista, sempre, vou destruir todo mundo que me destruiu, agora vocês vão ver só. E a mídia se calou sobre isso, né? A gente comentou agora há pouco, né, sobre o direito penal do inimigo, né, tratar a tia do Zap como se fosse uma criminosa. Até minha tia aqui, né, lembrou, por exemplo, que o Lula se recusou a extraditar o Battisti, que era investigado, né, na verdade culpado, já tinha sido julgado à revelia, culpado por 4 homicídios na Itália. O Lula se recusou, né, falar, não, onde já se viu uma coisa como essa, né, só 4 homicídiozinhos, uma coisa... E aí quem era o advogado dele, inclusive, era o Barroso, no STF, que na época era advogado, agora está julgando outros crimes, né? E aí a tia do Zap, para essa sem anistia, né? Sempre a culpa é dos outros. E também tem uma reportagem sensacional aqui da Loriane sobre os investimentos do BNDES, comparando, né, o que está acontecendo com o Brasil e com as ditaduras amigas. Isso é uma coisa que, assim, já mostra que, a meu ver, assim, uma leitura muito simples. Eles legalizaram o petrolão. Agora o petrolão vai ser a política de Estado e não tem para onde correr. Bom, então tem artigos imperdíveis aí. Acho que eu esqueci de dizer alguns nomes importantíssimos aí da nossa grade de jornalistas, como o Augusto Nunes, já falei que assina a capa. J.R. Guzzo, Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino. Quem mais? Já falei do general Eduardo Vilas Boas, a Loriane Comelli, como comentou aqui o Flávio, Bruno Meyer. Vamos passar de novo a capa, produção? A capa assinada pelo Augusto Nunes e Christian Costa, os 900 esquecidos de Brasília, está aí um assunto que a grande mídia resolveu esquecer, mas nós aqui da Revista Oeste não. Então você que gosta do nosso conteúdo, corre lá a partir de amanhã, na parte da manhã até o meio-dia, a revista, pouquinho antes, a revista chega digitalmente no site da Revista Oeste, então a gente faz um convite mais uma vez para você que gosta do nosso conteúdo, para assinar é rapidinho, só entrar no site revistaoeste.com/cine ou apontar aqui a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, a gente não aceita publicidade estatal e é o valor da sua assinatura que ajuda a financiar projetos e programas aqui como o Estúdio Oeste, como o Oeste Sem Filtro, o que mais? O Oestcast, as Liberais e todo o nosso time de jornalistas independentes. Bom, agora acho que estamos quase chegando ao final aqui desse programa. Passou rápido, pessoal, muito rápido, né? Quando é legal assim, passa rápido. É isso, né? Flávio, temos mais aí algum assunto que você queira comentar? Porque assim, a semana é infindável, a gente pode ficar aqui até a meia-noite, né? Na verdade, a semana tem muitos temas muito tensos, né? Tem até, eu estava conversando com a Cris antes de começar o programa,
de como que o PT, ele além de voltar com toda a força, ele volta com o ridículo também, né? Por exemplo, agora teve o Biden, na pauta da crise aqui, que o Lula está querendo propor para o Biden agora um pacto da paz, né? Ele acha que vai trazer a paz mundial agora, né? O Lula sempre consegue fazer umas coisas como essa. E, sério, quando a gente para pensar por 2 segundos no que essas pessoas do PT acreditam que são coisas de fazer, assim, né, por mágica, simplesmente por estarem no Estado, é horrível para pensar na realidade, causa espécie, que eles até hoje ainda acreditam de fato que eles são super-heróis, né? Que eles conseguem criar o Uber, né? Agora o Correio vai virar o Uber, agora vamos reformar o Palácio, né? Sei lá para que ela quer fazer, né? Para tentar lembrar ali da cadeia, e agora até trazer a paz mundial, né? Tudo isso mostra que a gente está indo cada vez mais para trás. Cris Grêmio, quer acrescentar mais um assunto, algum assunto que a gente deixou aqui passar ao longo do programa? Eu tinha sugerido a gente comentar também a história que o Haddad quer que a Dilma assuma a presidência do BRICS, mas a gente acabou comentando isso também no Oeste Sem Filtro, e é mais uma daquelas aberrações, né? Eles estão querendo agora tirar um economista sério que está lá com um mandato garantido até 2025 para abrigar a companheira Dilma. Imagine a Dilma cuidando de bilhões de reais do banco do BRICS. É assustador mesmo. Sabe que a gente fez uma enquete no S Sem Filtro, não sei se você estava, Cris, Flávio ou Fabi, perguntando qual seria o cargo que Lula poderia conceder aí a Dilma Rousseff. Salvo engano, ganhou de governanta do Palácio da Alvorada. Esse dos BRICS a gente não tinha incluído aí na nossa enquete, estava fora do radar. É muita imaginação. Né? Diga lá, Flávio. Ô, Paula, eu vou dar um spoiler aqui, né? No grupo lá das pautas aqui da Oeste, quando a gente está editando todas as reportagens, mandaram, só aviso, assim, falando assim, o Lula quer mandar a Dilma para a China. Eu tive que falar, mas eu também quero. É o que está acontecendo hoje. Ela vai voltar agora, eu espero que ela volte a fazer discursos. Isso é uma coisa que o Brasil inteiro está querendo de volta. No chat do Sem Filtro, Flávio, tinha gente comentando, será que ela vai falar, será que ela fala mandarim? Imagine o Dilmês em mandarim. Ela vai falar chinês para os russos, né, com interpretação aí dos indianos, né, porque o dialeto é difícil de compreender. Não, quem participa dos BRICS, né, quero ver ela se virar aí no idioma. É impressionante. Preciso fazer um comentário rápido sobre essa questão dos BRICS, só antes da gente fechar, porque as pessoas não sabem direito o que significa esse negócio de BRICS, né? BRICS foi uma sigla criada por um colunista da Economist, dizendo as economias que vão crescer nos próximos anos, ele estava presumindo ali uns 5 anos, seria Brasil, Rússia, Índia e China, né? Depois colocaram até África do Sul e tal no meio. E o Lula, essa turma toda aí, falaram, olha, nós somos a bola da vez, nós agora, olha, todos os países que importam no mundo são os dos BRICS, né? Colocou o B ali, então agora nós somos a bola da vez, criaram um banco. O que a gente tem em comum com Rússia, gente, com China, com Índia? O pessoal não sabe nem quem é o nome lá do presidente, não sabe se nada. Pois é só o autoritarismo, né? Autoritarismo assim que você coloca qualquer coisa e vai lá pra frente. E estão falando de BRICS aí, já faz uns 20 anos. O cara que criou o termo BRICS falou assim, isso não faz o menor sentido mais, era só saber onde seria investir naquela curta janela de tempo. Alguém vai investir na Rússia hoje, com guerra na Ucrânia? Não. Mas eles estão falando de BRICS até hoje, e agora, né, vamos ter aí Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS. Só que coisa linda. Afe Maria. Bom, e está terminando aqui mais uma edição de Estúdio Oeste. Gente, foi uma honra participar aqui desse programa. Muito obrigado, foi uma delícia, passou super rápido. Um beijo para o meu querido colega Silvio Navarro. Semana que vem ele está aqui de volta. Bom, já que eu comecei dando boa noite para os comentaristas remotos, agora eu me despeço, começo me despedindo aqui dos comentaristas físicos, presenciais aqui na bancada do Estúdio Oeste. Boa noite, Marco, que esteve comigo hoje no Oeste Sem Filtro. Muito obrigada por essa dobradinha. Obrigado, eu que agradeço. Paula, Fabi, Cris Grêmio e Morgenstern, eu adorei estar com vocês e adoro acompanhar todos os programas da Oeste.
E leio Oeste todos os dias. Muito bem. Isso é importante. E escreverei para vocês também, se Deus quiser. Olha só, tá Sim, gravado. Sim. Tá gravada a Vai audiência, passar pela aprovação do Flávio. testemunha junto com a Fabi, Cris e Flávio. Fabi, também muito obrigada pela sua companhia hoje à noite aqui do meu ladinho. Muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer realmente ter esse timaço, porque passa que a gente nem percebe. E eu só queria falar que eu não falei, só para deixar o recado que a notinha lá que o PT fez, né, para explicar da dispensa de licitação, tem um artiguinho da lei, tá? Que eles têm que ler a lei. Eles não fizeram, não deu certo, não. Então tá certo o Deltan. Parabéns aí o pessoal que está se mexendo, porque tem que apertar os caras a cumprirem a lei. E até semana que vem. Beijo, Silvio Navarro. E beijo, Cris. Beijo, Flávio. Beijo, Marco Antônio. E para você também, Paulo, e a todos da audiência. Cris, querida, muito obrigada pela companhia. Também fez dobradinha conosco hoje no Oeste Sem Filtro. Aqui foi um prazer estar aqui com você hoje. Isso, em boa companhia passa rápido, apesar dos assuntos tristes que a gente comenta aqui, né? Assustadores às vezes, mas quase sempre muito tristes. Em falar em tristeza, eu vi na revista Oeste, compartilhei no meu Twitter, sobre a morte do Burt Bacharach. Vou revelar que é ele que está nessa fotinho aqui no meu cenário. Eu fiz uma entrevista com ele em 2009, ele estava numa turnê no Brasil, veio aqui para Curitiba. E para quem não lembra, as músicas de elevador, as músicas de restaurante, aquelas músicas suaves, quase sempre são do Burt Bacharach. Ele foi também maestro dos Beatles, do Elvis Presley, do Frank Sinatra, um músico fenomenal, faleceu hoje já com 90 e tantos anos de idade, causas naturais, mas eu sempre fico com aquela do Raindrops Keep Falling on My Head na cabeça quando eu penso no Burt Bacharach. Tem muita música aí que embalou gerações e gerações, que saiu da cabeça brilhante desse senhorzinho simpático que eu entrevistei. Então, é uma notícia triste também, mas para a gente reverenciar quem merece ser reverenciado. Boa noite a todos vocês e um beijo para a nossa audiência. Flávio Morgenstern, muito boa noite. Você que está em algum lugar do litoral brasileiro, volte logo que eu não estou acostumada a te ver aí pelo vídeo. Hoje foi engraçado, né? A Fabi tá aí, eu tô aqui. Aliás, só fazer uma correção, né? A dança das cadeiras vai prosseguir nas próximas semanas. É temporária, óbvio, mas vai prosseguir nas próximas semanas. Mas teremos algumas pequenas mudanças aí no Estúdio Oeste, que depois a gente volta ao lugar. Quero até fazer um comentário. Eu soltei uma fake news, gente. Eu soltei uma fake news no podcast do Dagomir, né? O podcast das quartas-feiras, que eu fui entrevistado. Eu disse que eu era a única pessoa da Oeste que tinha feito parte de 3 programas. Mas a Paula já fez parte aqui também, né, do Estúdio Oeste, então, na verdade, só falta... Eu agora só falto, para eu chegar no mesmo nível da Paula, agora eu preciso ser a primeira mulher trans lésbica a ser entrevistada nas Liberais. Aí eu vou fazer parte de todos os podcasts da Oeste, tal como a Paula. Já está convidado. Eu quero mandar um grande abraço aqui para o Silvio Navarro. É sempre uma honra e desculpa aí pelas falhas na conexão, que hoje foi com muitas emoções conseguir fazer esse programa. Grande abraço para nossa audiência, beijo para a Cris, beijo para a Paula, beijo para a Fabi, grande abraço aí para o Marco Antônio, um grande beijo para a audiência. Flávio, só mais uma correção. Eu participei dos 4 programas aqui da casa, porque quando o Dagô saiu de férias, eu também apresentei o Estúdio Oeste, não, o Oestecast, o podcast. Então eu completei todo o circuito aqui da casa. Então você está devendo, corre. Só falta as Liberais para mim agora. É isso aí. Bom, para você que nos acompanha, muito obrigada pela sua companhia. Lembrando mais uma vez, inscreva-se aqui no canal do Rumble, deixe o seu comentário, o seu like e até a próxima quinta-feira, 8h30 da noite, aqui no Estúdio Oeste. Até. Olá, sou Ana Paula Henkel e antes de começar a escrever, fui medalhista olímpica pela Seleção Brasileira de Vôlei, que defendi por vários anos. Conheço a imprensa brasileira por dentro e por fora e afirmo com segurança que não existe um time melhor que o da Revista Oeste. Assine.